Olá, estou aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus, que é muito bom, que é rica para a gente refletir, para a gente aplicar elementos bons na vida da gente e para a gente aprender também o que não fazer. Em todos os aspectos tratados na Bíblia, de obediência, de desobediência, de coisas que, que são agradáveis diante de Deus, inclusive, principalmente, e daquilo que não é agradável, a gente também aprende. Afinal, os mandamentos tratam disso. Farás isso, não farás aquilo. É por isso que refletir e meditar na palavra de Deus nos traz riquezas de uma forma ou de outra. Se trata da palavra de Deus. Disso não podemos ter dúvida. De modo geral, a Bíblia trata da palavra de Deus. É a palavra de Deus escrita. Então, aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 4. Não 4, vou ser mais específico, senão fica muito grande. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui, então, é início do livro de Josué. Mas Josué ele não começa aqui no livro dele. Ele é um personagem que já vinha aparecendo nos 5 primeiros, dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, não em todos, mas a partir da saída, a partir da peregrinação de Moisés e do povo no deserto. Então Josué já é alguém que acompanha Moisés desde a saída do Egito. Embora ele não é um personagem tão ativo o tempo todo, desde a saída, porque quando Israel saiu do Egito, Josué era muito novo. Há quem diga indícios de que ele tinha pelo menos assim seus 5 anos. Ele saiu muito novo do Egito. Então a sua participação ela começa mais ali, mais à frente. Visto que o povo passou 40 anos no deserto, talvez ali com 20 anos, 21 anos, era uma idade bem padrão para os homens estarem mais visíveis e mais atuantes no meio do povo. A gente não sabe com que idade Josué ele se destaca no meio de Israel, mas ele a gente já vê indício de que ele era próximo de Moisés em vários momentos. Aguardava Moisés descer do monte. Ele foi um dos espias que visitou Canaã, que trouxe boas notícias apesar das dificuldades. Josué ele foi perseverante, ele foi esperançoso, ele creu no Senhor. Então, talvez por ser essa pessoa de tanta desenvoltura, um homem temente a Deus, ele continue aqui o legado. A continuação da história do povo está narrada no seu livro, logo depois que Moisés morre. O último capítulo antes do início de Josué, o capítulo 34 de Deuteronômio, narra a morte de Moisés no Monte Nebo. Moisés sobe, ali no cume do monte, ele já começa a ver o início da terra prometida a partir de Jericó. O Senhor lhe mostra a terra ali, terra prometida, a parte de Dan, Gileade, Naftali, Efraim, Manassés, terra de Judá, até o mar ocidental, Neguebe, Campina do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor diz a Moisés: esta é a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei esta terra.
eu te faço vê-la com teus próprios olhos. Moisés foi o grande líder de Israel, que vivenciou coisas que ninguém mais à frente vivenciaria com o povo. Fez prodígios pelo nome de Deus, que são únicos na história do povo de Israel. Destaque como a questão de ele falar a rocha. Ele feriu a rocha e ela deu água. Isso aconteceu 2 vezes. Embora na segunda não era para ele ter ferido, era para ter falado. Através do ministério de Moisés, muitas coisas aconteceram. A abertura do Mar Vermelho, o maná que veio do céu, foi produzido ali entre o povo como uma ação de Deus. Codornizes, que eram carnes para o povo comer. A questão das águas amargas de Mara se tornarem boas para o povo beber. Tantas coisas que foram benéficas para o povo, como coisas que não foram agradáveis por causa da ira de Deus. Como Deus prometer punir o povo, matar o povo e depois mudar de ideia. Tudo isso aconteceu no ministério de Moisés. Então Moisés tinha 120 anos quando ele morreu. Morreu Moisés, servo do Senhor, e diz que o próprio Deus o sepultou. Deuteronômio 34, versículo 6. Deus sepultou ele no vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Claro, até onde Deuteronômio foi escrito, isso aqui é falado. Mas até hoje mesmo a gente sabe que o corpo de Moisés não foi encontrado. Nem até esse momento e nem depois. Alguém continuou ali esse fechamento do livro de Deuteronômio, já que Moisés tinha morrido. Certamente Josué é uma visão viável. Moisés não teria escrito sua própria morte. Não teria nenhum problema afirmar que parte de Deuteronômio não foi escrito por Moisés. A autenticidade dos fatos permanecem. Então o povo chorou ali, né? E se designou Josué para estar à frente. O versículo 9 do capítulo 34 de Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria fala da sua sabedoria, não é o espírito de Deus necessariamente. Ele estava cheio de sabedoria. Certamente já aqui com certa maturidade, nos seus 40 e tantos anos aqui, andou com Moisés, viu batalhas do povo, viu providência de Deus. E aqui o povo reconhece que Josué é uma pessoa responsável. Porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Mas tem aqui algo interessante que vem no versículo seguinte, versículo 10 do capítulo 34. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E aqui ele cita, né, um texto de Êxodo, face a face, em Êxodo 33, versículo 11. Certamente que fala ali que Deus tratou com Moisés de uma forma muito íntima. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então, Josué era alguém que gostava não só de Moisés, mas do ministério de Moisés também. Ficava ali ao lado da tenda de Moisés. Tem também aquela ocasião em que a autoridade de Moisés é questionada por Arão e Miriam, em Números capítulo 12. E Deus diz, eles dizem, né? Porventura o Senhor só fala com Moisés, por que não fala conosco também? Moisés era um homem muito tranquilo. É aqui que fala em Números 12, versículo 3.
Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, saem da tenda da congregação. E os três saíram. Deus queria ter uma conversa com os três. Arão e Miriam estavam questionando a autoridade de Moisés. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, falo com ele por meio de visão. A ele me faço conhecer por meio também de sonhos. Versículo 7. Porém, não é assim com meu servo Moisés. Deus estava falando isso de forma específica para Arão e Miriam, que estava questionando a autoridade, o chamado ministério de Moisés. Ele diz: meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo e contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu. Deus se irou contra Arão e Miriam porque questionou Moisés. Então a gente vê aqui a singularidade do ministério mosaico, do ministério da atuação de Moisés, servo de Deus, a quem o Senhor falava face a face. Aí aqui a gente vê o que me chamou a atenção agora, o primeiro versículo que eu li, Josué capítulo 1. Aqui no versículo 5, né? Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Josué, o destaque dele aqui ao longo do livro que a gente vê, capítulo 1, 2, vai até o capítulo 24. As batalhas, elas não duram ao longo de todo o livro. Há algumas cidades a princípio conquistadas, mas depois ele faz uma relação das cidades conquistadas sem dizer como elas foram conquistadas. Mas nós sabemos que foi através da guerra, através de estratégia. Se nós lembramos de Davi e de outros reis de Israel, conquistadores, bons na estratégia, Josué, podemos dizer que é o pai deles, porque Josué guiou um povo que não tinha experiência de guerra. Tinha acabado de vir do deserto e tiveram que enfrentar povos grandiosos, com homens fortes, que já estavam estabelecidos com suas armas, com seus pontos de apoio. Israel não era um reino formado como na monarquia, por exemplo. Então Josué foi um líder muito corajoso. E Deus manda ele ser corajoso, né? Ser corajoso, anima-te. Não foi eu que te ordenei. Por aí vai, no capítulo 1. Então, isso aqui que Deus diz para ele, assim como fui com Moisés, também serei contigo, é algo que chama atenção. É um tanto até curioso, porque a forma como Deus foi com Moisés é uma forma singular. Quando Deus diz que vai ser com Josué, certamente ele se alegrou. Ele sabia que Deus ia se revelar a ele. Porém, Deus fala isso no sentido de que iria fazer a sua missão ter êxito. Assim como a de Moisés teve. Moisés conduziu o povo ao longo do deserto para entrar na terra. Moisés mesmo não entrou, mas cumpriu ali a sua missão e foi aprovado por Deus. Claro que quando ele fala que será com Josué, assim como foi com Moisés, ele está dizendo que o ministério de Josué também vai ser aprovado e ele vai conseguir êxito naquilo que ele vai fazer ali diante de Deus. Entrada na terra, primeira cidade, Jericó, depois Ai, depois teria Gibeão, que faz aliança com eles, Jerusalém, Laquis e assim por diante. A gente vê aqui a sequência de vitórias. Mas será que
nesse sentido de proximidade, intimidade, Deus foi com Josué, assim como foi com Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como eu falei, a presença de Deus seria para que Josué tivesse êxito no seu ministério. Mas a intimidade, a proximidade, a relação que Deus teve com Moisés é algo que a gente não vê em outros locais. Deus não falava com Josué face a face, como falava com Moisés. Teve um episódio que é semelhante, onde o Senhor fala, né? Tem uma presença de um anjo com Moisés e ele pede para tirar as sandálias dos pés, que acontece também com Josué. No capítulo 5, Deus aparece a Josué. Estava Josué ao pé de Jericó, 5:13. Levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou a Josué e ele disse: És dos nossos ou dos adversários? Josué tinha uma mente estratégica voltada para a guerra. Ele respondeu: Não sou dos vossos, nem sou dos inimigos. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou diante dele em terra. E ele disse: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. E fez Josué assim. Então isso lembra o que aconteceu com Moisés lá em Êxodo, capítulo 3, no primeiro contato que Moisés teve com Deus. Estava levando o rebanho do seu sogro, chegou perto ao monte de Deus, Horebe, e apareceu um anjo numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia e não se consumia. Então disse: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não te chegues para cá, porque tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Ou seja, a presença de Deus estava ali. Deus estava se manifestando naquele local. Deus fala com ele: certamente vi a aflição do meu povo. Então há uma semelhança. Porém, essas questões que houveram no ministério de Moisés, a nuvem de dia, coluna de fogo à noite, Deus abria a terra e engolir 250 pessoas ali na rebelião de Corá, em Números 16. A gente não vê isso em outros. A gente não vê a constância desses eventos no ministério de Josué. Não estou dizendo que Deus não foi com Josué de uma forma grandiosa, mas assim, a gente pensando nessa parte, assim como fui com Moisés, é uma coisa um tanto diferente. E aqui a gente vê como Deus ele se dispõe a auxiliar, ele se coloca à disposição do seu povo, naquilo que ele quer que o seu povo desenvolva. Então Deus estava com Moisés para liderar o povo no deserto, e também estava da mesma forma com Josué para conquistar a terra, mesmo que os eventos não sejam os mesmos. E claro, a gente vê coisa no ministério de Josué também, que de certa forma é única, como o sol parar. Só teve uma vez, lá no tempo de Acais, rei de Israel, rei de Judá, que diga, perdão, em que Deus faz o relógio de Acais voltar, ou seja, Deus faz o tempo voltar algumas horas. Isso está em Isaías, capítulo 7. Deus deu um livramento ali e fez o tempo voltar em algumas horas. Eu não vou achar talvez agora o versículo, mas está no capítulo 7. Só que no caso de Josué, capítulo 10, o tempo não regrediu algumas horas. O tempo parou. O tempo assim, né? O sol parou. O dia
parou durante 24 horas. Durante um dia inteiro. Então, isso foi algo que foi único. Foi no ministério de Josué. Tem também, na mesma ocasião, perseguindo aqueles 5 reis que desafiaram ele. Desafiaram Israel. Desafiaram Gibeão, que estava aliado de Israel. Caiu pedras do céu e mataram muitos homens ali. Então Deus certamente, mas são esses 2 grandes eventos que acontecem, e tem um terceiro, que é a queda das muralhas de Jericó, ainda aqui no início de Josué. A queda de Jericó, Josué capítulo 6. Sem intervenção direta dos soldados, apenas com trombetas, com grito, Deus derruba. Então são 3 eventos miraculosos do ministério de Josué: queda das muralhas, a chuva de pedras e o sol parar. Então Deus estava com Josué assim como estava com Moisés, embora a questão da intimidade não fosse as mesmas. E isso é interessante, porque não é porque a gente não vê coisas milagrosas e miraculosas que a gente não pode entender que Deus está conosco. Também não é porque a gente não conquista tudo que a gente quer que a gente pode entender que Deus não está conosco. Mas Deus está conosco, com seu povo, com seus servos, com seus filhos, naquilo que nós precisamos desenvolver, naquilo para o qual Ele nos chamou. Pode não ser com muitos milagres, pode não ser com o rosto transfigurado, como Moisés, que estava com o rosto resplandecente e precisou usar um véu. Josué não passou por isso, mas Josué teve êxito, assim como Moisés, no seu ministério. E a reflexão que fica para nós é essa: Deus vai estar conosco naquilo para o qual, aquela função para a qual Ele nos chamou, na vontade dele para a nossa vida, ainda que não seja algo manifestado por meio de grandes sinais e grandes maravilhas. Porque, como diz o Salmo, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o que não pode faltar para nós é Ele. Assim como disse Moisés, quando Deus disse: um anjo irá diante de vocês. E Moisés disse: não, Senhor. Se a tua presença não for, eu não me atrevo a ir. Então, o que importa para nós é a presença de Deus. E as demais coisas nos acompanham. Então, que a presença de Deus em Cristo, somente através de Cristo, ela pode estar conosco, esteja conosco com o seu povo, para guiar-nos nesta caminhada, né, que temos nesta vida na fé. Amém.